Não temos a menor dúvida que as regras previdenciárias serão revistas em menos de 10 anos. Esse fato se deve a um problema básico de lógica, ou seja, quando o país se encontra em desenvolvimento, com empresas saudáveis, cujo faturamento enriquece a nação, os fundos previdenciários também aumentam de forma exponencial. Assim, do déficit ao superávit, há uma etapa denominada progresso econômico. A verdade é difícil de ser encarada pelos economistas, acostumados com estatísticas e probabilidades que se amarram no contexto da pretensa realidade, apesar de representarem apenas tendências. A atual visão econômica imposta pela especulação confunde até mesmo o mais sábio dos seres e promete o caos sem nenhum pudor. A crise econômica brasileira é o motivo principal do desajuste previdenciário e é ela a força motriz dessa sucessão impensável de soluções efêmeras para a economia. É evidente que há necessidade de modificar a discrepância entre os regimes previdenciários, onde uns poucos vivem nababescamente em prejuízo da grande maioria. Claro que essa distorção precisa ser corrigida de forma célere, mas, infelizmente, na PEC aprovada pela Câmara, não o foi. É na origem, no nascedouro, que precisamos estudar para entender que a crise econômica é a verdadeira vilã da Previdência. No final do século XIX, com Otto von Bismarck na Prússia, posteriormente na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, é que poderemos perceber que as regras securitárias não surgiram em virtude do caixa deficitário dos governos, mas sim com outro foco. A visão era de proporcionar condições de sobrevivência e de integração ao trabalhador e integrá-lo à sociedade, mesmo em situação de abandono e penúria, para evitar o processo de miserabilidade social. Todos os avanços, seguro-doença, aposentadoria por idade, pensões, assistência aos idosos mesmo, sem contribuição, entre outras prerrogativas, surgiram para evitar que a miséria proliferasse como um vírus devorador da dignidade da pessoa humana. Assim, a reforma previdenciária, que deve surgir criada nesse momento em que nossa oitava economia do mundo encontra-se sem caixa para continuar a pagar por pesquisas científicas ou qualquer outro incremento importante para a sociedade, é a reforma feita para inglês ver, sem nenhuma chance de prosperar. No futuro, os jovens de hoje, idosos de amanhã, compreenderão que o caixa quebrado do governo, por falta de competência na administração da coisa pública, é só um buraco a mais no bolso do indivíduo que vai empobrecer de forma oficial e legal, mas absolutamente de maneira desumana e ilegítima. E tenho dito, palavra de honra.